Meu nome é Paty Antiório, a Paty da Patisserie. A minha especialidade são os biscoitos modelados e saborizados. E hoje nós iremos ver precificação. Precificação, de fato, ela é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso do seu negócio. O que a gente precisa entender sobre a precificação? Precificação, gente, não é multiplicar por 3, como todo mundo fala. Isso funciona quando é um produto que tem um valor de um custo, né? O valor de custo dele é alto e o tempo de preparo é baixo. Aí tá ótimo. Você multiplica uma coisa que tem um valor de custo alto por 3, você vai pegar esse valor e vai ter 2 vezes ele para você poder desmembrar naquilo que são as suas horas e que é o lucro e tudo mais. E os gastos adicionais. Então, quando é um produto de um custo grande e as horas trabalhadas são poucas, o bolo, se é um bolo decorado, a pessoa já começa a perder. Se é um bolo caseiro, dá para fazer. Por quê? Porque você não vai trabalhar mais do que 1 hora nele. Agora, gente, quem trabalha com biscoito, o custo de produção de um biscoito, ele não é elevado, ele é baixo. E quando a gente pega este preço de custo e multiplica por 3, achando que a gente está ganhando aí 150% no valor do negócio, é um tremendo do engano. Uma parte disso vai ficar para os gastos adicionais. Existem pessoas que calculam os gastos adicionais. Isso seria interessante em que ponto? Quando vocês tiverem um negócio aberto, uma loja, uma confeitaria, que vocês tiverem funcionários, que vocês vão ter que pagar a conta de luz inteira, a conta de água da confeitaria, tudo é separado e vocês sabem o custo disso, aí fica bem mais fácil você pegar dentro de um sistema, né? Porque existe o sistema para se trabalhar em confeitaria, que é a melhor coisa para se fazer, para poder gerenciar a confeitaria. Aí aquele sistema já vai fazer uma distribuição pelos produtos, você vai conseguir aí ter esse custo bem estipuladinho. Mas quem tenta fazer isso por planilha, pega e fala, quantos bolos de fubá eu fabrico no mês? Primeiro que não dá para ter essa noção tão certa assim para quem trabalha em casa e para quem trabalha com encomendas. Se você não tem um cliente fixo que vai querer todo mês aquela coisa, fica muito difícil você determinar quantos bolos de cada um você vai vender e como você vai fazer isso. Então, por isso que a gente opta por multiplicar, por pegar o valor do custo e jogar no valor de custos adicionais. Vai dar um pouco mais do que a gente precisa para pagar as contas. Então, quando dá um pouco mais, não é problema. Perguntar para o vizinho, né? As pessoas falam assim, estou começando, eu quero perguntar só para ter uma noção. Tá, noção é uma coisa. Noção para adotar preço é outra coisa. E é uma coisa assim, ter noção, quando você vai na internet perguntar para as pessoas que são de São Paulo, do Rio de Janeiro, quanto elas cobram, que noção é essa? Se você vai perguntar para o seu vizinho mesmo,
quanto é que ele está cobrando uma coisa, você pode ter um pouco mais de noção. Ele mora ali naquela cidade. Quando você vai fazer um estudo, você estuda ao redor da onde você vai atuar. Eu vou fazer a entrega dos meus biscoitos para o Brasil inteiro, então você estuda o Brasil inteiro. Agora, se você vai fazer entrega em um local só, o que você está perguntando para as pessoas na internet, gente? Aí eu vou numa postagem e vejo assim, uma pessoa falando, eu vendo meu quilo a 35, eu vendo o meu a 50, eu vendo o meu a 60, eu vendo o meu a 89. E aí, que noção essa menina tem? Escutando tudo isso, ela vai fazer o quê? Vai tirar uma média aritmética? Vai somar tudo, dividir por 5 e vai fazer o preço dela? De uma vez por todas, entendam a importância disso para o negócio de vocês, porque se vocês não fizerem isso, não vale a pena trabalhar. Não vale a pena. Se vocês não vão fazer o preço de vocês, vocês têm que entender que muito provavelmente vocês irão trabalhar e não irão lucrar. Essa planilha que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, ela é a ficha técnica e é a forma como eu fazia. Eu dei no curso a forma que eu fazia. Quando eu ia colocar um produto em linha, eu fazia a minha ficha, imprimia, plastificava e ela fica no meu arquivo na cozinha. É assim que é o meu processo. Só que, por causa do curso, eu comecei, e porque eu fiquei de cama, né? Eu tive tempo para olhar e tinha o curso que eu queria, de alguma forma, fazer com que vocês fizessem. E foi aí que saiu essas planilhas que não são só automatizadas, elas são praticamente feitas. Né? A pessoa não precisa entender de conta, entender de Excel, ela tem só que preencher uma listinha de preços e colocar o valor do salário, o valor do coisa e está tudo pronto. E isso para mim também foi bom, porque hoje o meu reajuste é todo feito dessa forma. É uma grande bênção. Mas hoje o que a gente vai ver é a ficha técnica automática, onde vocês vão fazer o processo de vocês. Primeira coisa, nome do produto que a gente vai fazer a ficha técnica. Então, biscoitos de baunilha. Aí eu vou começar a preencher. Eu tenho aqui a minha primeira coluna é produto. O produto que é? Os ingredientes que nós vamos usar na receita. Então, quais são os ingredientes que eu utilizo na receita do biscoito de baunilha? Primeiramente, a manteiga ou a margarina. No meu caso, eu uso a margarina. Aí eu tenho uma marca, a segunda coluna é a marca. Quem estiver fazendo isso à mão, gente, pode excluir a coluna marca e tipo de embalagem. Não há necessidade de ter essas colunas. Quem estiver preenchendo na ficha técnica no computador vai preencher, tá? Mas à mão você pode eliminar essas duas, mas você não pode eliminar mais nenhuma. Eu já vi fichas técnicas que as minhas alunas fazem a conta, que eu não sei ver como é que elas chegaram nesse processo de fazer a conta, porque não tem nenhuma coluna. Já é direto. E eu preciso saber. Por que quando eu estou corrigindo vocês, eu preciso ter essa visão? Por quê? Porque eu preciso saber quanto é que você pagou pela sua margarina, quanto vem na embalagem que você compra. Porque se eu não souber quanto vem na embalagem que você compra, eu não consigo fazer a conta. Eu não consigo saber se você está acertando, se você está errando.
Então, as colunas de preço da embalagem, conteúdo da embalagem e unidade de medida, quantidade da receita precisa existir. Por que a unidade de medida precisa existir? Porque existem produtos que a gente pode comprar por peso ou por unidade. Que produtos são esses? Laranja, banana, lata de leite condensado. A gente pode pensar na lata de leite condensado como uma lata, ou a gente pode pensar como 395 gramas. Se a gente pensa, não é. Se a gente sabe, Paty, eu tenho para mim que eu sempre anoto uma lata. Então, o meu é um. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas a pessoa que vai trabalhar com a planilha, ela precisa dar essa informação para que as outras pessoas também saibam e para que a sua própria planilha saiba. Por quê? Porque quando você automatiza tudo e você não lembra, vai no mercado, compra uma coisa, coloca lá o número de latas e depois na sua receita, na hora que você vai anotar a quantidade, você vai e anota 395 gramas, vai dar o preço de 395 latas de leite condensado. E pode parecer absurdo, mas esse erro é cometido por um monte de gente. Então fiquem atentos. A unidade de medida serve para chamar a sua atenção de qual é a unidade que você está trabalhando. Se você anotou lata, se você anotou unidade. Se você comprou banana, colocou o preço da banana, o preço da dúzia da banana. Uma dúzia de banana custa R$12. E você vai fazer uma receita que pede 200 gramas de banana. O meu conselho é vocês pesarem as bananas na hora que ela chega. Ou vocês vão utilizar 200 gramas, vocês vão tirando uma banana, duas bananas. Quantas bananas eu usei para chegar em 200 gramas? Quando é assim, é dessa forma que a gente tem que fazer, do que ficar mais fácil para a gente. Mas aqui na lista vocês têm que seguir um padrão. Sigam sempre o mesmo padrão. Se vocês vão fazer a receita em peso, vocês têm que colocar na ficha em peso. Se vocês vão fazer a receita com unidades, vocês têm que colocar aqui unidades, tá? Essa coluna é importante. Então, vamos preencher as colunas. Eu coloquei em produto margarina, na marca eu uso a Qualy. Então, eu já vou escrever. Como eu uso a Qualy sempre, eu vou escrever a minha marca. Se eu uso qualquer marca, eu ponho qualquer aqui. Tipo de embalagem, ela vem em potinho, né? Pote. Preço da embalagem, eu pago R$11. A quantidade da embalagem vem 1 quilo. Eu vou colocar as minhas unidades sempre em gramas. Por quê, gente? Para vocês não trabalharem com 0, Por quê? Porque tem um monte de gente que tem medo da vírgula, que não aprendeu isso na escola, que não sabe trabalhar com 0, É mais difícil para quem tem esse entendimento e quem tem essa barreira, porque na verdade a gente cria barreiras na vida da gente. Então, para facilitar a vida de todo mundo, a gente sempre transforma tudo em gramas, em mls, porque aí fica de fácil compreensão e é fácil de pôr na receita. Eu uso 200 gramas, eu vou pôr 200 gramas. Agora, se você for mexer com vírgula, você usa 200 gramas, você vai ter que saber que é 0,2. E isso confunde as pessoas. Então, a gente sabe que 1 litro tem 1000 ml.
1 quilo tem 1.000 gramas. Meio quilo tem 500 gramas. E é assim que a gente vai proceder. 5 quilos tem 5.000 gramas. É sempre multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é fácil, certo? É pegar o número e acrescentar 3 zeros. Você chegou ao que você precisa. Então, conteúdo da embalagem, 1 quilo. Unidade de medida, gramas, certo? Acabamos de falar que nós estamos fazendo em gramas. Quantidade na receita, eu utilizo 200 gramas na minha receita, eu vou pôr lá o 200 e a planilha, voilá, já colocou a minha continha, já começou a fazer as coisas por mim. Pronto, eu não preciso fazer mais nada. Vou agora pôr o outro produto. Qual é o outro produto? É o açúcar. Então, o açúcar, eu utilizo qualquer marca de açúcar. Ele vem em pacote. Eu utilizo, o pacote que eu compro, ele custa R$ 4. O conteúdo da embalagem, ele vem 1 quilo. A unidade de medidas é em gramas. E a quantidade que eu vou usar na receita, 200 gramas. Voilá, pronto. Planilha já fez a continha. Vamos para a próxima linha. O que eu vou colocar aqui? Aqui são os ovos. Ovos. Eu uso qualquer marca. Os ovos eu compro em caixa. Eu pago R$ 11 por 20 unidades de ovos. A unidade de medida é unidade. Eu vou trabalhar com os ovos. Opa, unidade. 2 ovos na receita, coloco ali, pronto, a planilha já fez. Depois tem a essência de baunilha. Eu compro a essência de baunilha, eu compro uma marca, mas não lembro, então vou deixar qualquer. Aqui ela vem em vidro. O valor da minha essência, outra coisa que também, vou lá, 13, nem sei. Eu tô chutando os valores, viu, gente? Aqui nenhum valor tá correto, tá? Eu tô indo tudo no chutômetro e eu não sei, não sei. Eu compro o de 960 ml de essência. A unidade dele é ml. E eu utilizo na minha receita 15 ml. Coloquei, preenchido. Depois eu vou para o próximo, que é a farinha de trigo. Farinha de trigo qualquer, não, aqui eu compro a rosa branca. Então, eu coloco pacote, preço da embalagem, tudo. Ela tem 5 quilos, então eu vou pôr 5.000 gramas. A unidade é gramas e eu utilizo 500 gramas na minha receita. Aí, sal. A gente precisa pôr o sal, Paty? Precisa pôr tudo. Precisa pôr até água, tá? Usou água, você põe água. Ponha tudo na sua precificação. Usei uma gotinha, 3 gotinhas de corante, Paty. Vai pôr 3 gotinhas de corante. De 3 em 3 vai o vidro. E aí, se você não puser 3 gotas de corante, quando o seu vidro for embora, você vai ter que repor e você não recebeu por isso, tá? Então, precisa sim fazer do jeito certo. Sal. Pacote.
Vixe, não tenho a mínima ideia. 1 quilo, gramas, e eu vou utilizar 3 gramas na receita. Fermento em pó. Eu uso o Royal. Ele vem em pote. Eu não sei quanto eu pago, mas eu vou pôr o preço que eu paguei, que veio na minha notinha de mercado. E ele vem 190 gramas e ele é em gramas e eu utilizo 5 gramas na receita. Pronto, finalizada a minha receita. Automaticamente, a planilha já calculou o que ela podia calcular, que é o preço de custo dessa receita está saindo R$ 5,94. Os gastos adicionais, a gente põe o mesmo valor. Quando vocês forem na sua planilha, que vocês passarem o cursor, vai aparecer várias notinhas que eu escrevi para vocês, para que vocês lembrem do que se trata cada item desse. Aqui na coluna tem a explicação de como você vai preencher a coluna. É só passar o cursor e isso vai abrindo. Aqui, em todas elas, vocês vão ter um lembrete da Paty para falar o que é que vocês têm que colocar no lugar, caso vocês esqueçam. Eu fiz lembrete em tudo, gente, tudo para vocês. Então, aqui tem custo da receita, saiu R$ 5,94. Os gastos adicionais vão ser o mesmo valor, R$ 5,94. Aqui ela já está somando, deu R$ 11,89. Mas falta o quê? Falta a gente calcular a nossa mão de obra. Falta a gente calcular o nosso salário. Então aqui tem um lugarzinho para você colocar o salário que você quer ganhar. Gente, salário. Quando a gente vai colocar um salário e você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar todas as horas. Você vai trabalhar, vai se dedicar os seus dias a isso. 160 horas você vai trabalhar fazendo biscoitos. O menor salário que você pode jogar aqui é o salário mínimo. Por quê? Porque mesmo que você vá se você for contratar uma ajudante, é esse salário que você vai ter que pagar para ela. E você precisa ainda ter lucro. Mas se você não contratar ajudante, isso vai ser um salário que você vai tirar. E isso precisa constar na sua precificação. Então, o salário mínimo mais férias, mais fundo de garantia, hoje sai R$ 1.413,43. Então, aqui você vai colocar R$ 1.413,93. É o mínimo que vocês vão colocar. É o mínimo. Esse é o preço mínimo que vocês vão poder trabalhar. O preço máximo. Aí, gente, uma pesquisa de mercado pode ser feita para você ter ideia do preço máximo. Se vocês vão trabalhar com o casadinho, que todo mundo trabalha, se vocês vão trabalhar com belisca, que todo mundo trabalha, se vocês vão trabalhar com os biscoitos caseiros, que é o que todo mundo vende, você precisa fazer uma pesquisa de mercado para não passar muito além. Senão vai ficar estratosférico o negócio. Se você tem um diferencial, esse diferencial começa a agregar valor no seu produto final. Por quê? Porque não existe comparativo. E se não existe comparativo, a pessoa não tem como saber qual é o custo dessa receita. Ela não tem.
Quando você tem um produto com um diferencial, ela não sabe se você fica 2 horas, ou 3 horas, ou 10 horas. Ela não sabe que o biscoito da biscoiteira ele é muito mais rápido do que os outros. Ela vai olhar um coraçãozinho e vai achar bem mais bonitinho do que o outro. E vai achar que você teve muito mais trabalho do que o outro. E isso é um valor agregado no seu produto. É um valor que você vai receber por ele, você vai poder cobrar, ter uma margem de lucro maior, porque esse biscoito tem um diferencial e ninguém vai ter noção. Assim como você não tem como pesquisar o mercado, porque você não encontra um produto igual ao seu, o cliente também não. É por isso que, dentro do posicionamento, é importantíssimo você ter um diferencial, tá? Então, o salário mínimo que vocês vão trabalhar é com esse. Eu trabalho com, meu salário é 2.500 na planilha, gente. Isso quer dizer que eu recebo 2.500 por mês? Não. Por quê? Porque aqui, agora nós vamos colocar as nossas horas trabalhadas. As horas trabalhadas, por mais que você trabalhe de 5 da manhã até as 3 horas da manhã fazendo biscoito, você não vai colocar isso aqui. Você vai colocar aqui as horas pertinentes a dias de trabalho normal. Então, aqui o máximo de horas que a gente vai colocar são 160 horas. Então, 160 horas. Por quê? Porque todas as horas a mais que você trabalhar, você vai receber como hora extra. Isso entra como seu esforço pessoal. Se você estiver trabalhando numa empresa e trabalhar mais do que 8 horas, você vai receber hora extra. Então, aqui é justo você receber hora extra pelo seu trabalho. E você tem que ter esse entendimento, porque só dessa forma você vai conseguir crescer. Porque se você quer ter uma entrada, você quer receber mensalmente R$ 3.500, você pode. Mesmo colocando aqui um salário mínimo, dá para fazer o dobro disso fácil, fácil. Isso eu garanto para vocês. De que forma? Trabalhando final de semana e trabalhando além da hora. Isso é o que eu sempre fiz. Quando a gente tem a satisfação de receber um valor justo por aquilo que a gente faz, e quando a gente chega no fim do mês e a gente consegue tirar um dinheiro para a gente, investir mais na empresa, poder fazer reforma, poder fazer outras coisas, isso, gente, é que dá o gás para a gente trabalhar mais e mais e mais. Agora, existem pessoas que têm o gás para trabalhar mais e mais e mais e vender a R$ 3? Existe. Porque elas estão procurando mais lustrar o próprio ego do que ter lucro. Porque todo mundo tem noção de se está entrando realmente, eu trabalho feito louca e no fim do mês eu recebo, eu trabalho das 5 da manhã até as 11 da noite para fechar o mês e receber R$ 1.000, tá tudo errado, tá tudo muito errado. E mais errado ainda é você ficar feliz com isso, porque senão você não vai crescer. E se é isso que você quer, não quer crescer, tá tudo bem. Mas se você quer crescer, você tem que olhar para isso dessa forma que eu estou falando. Tem que fazer a sua fichinha para cada produto e saber o preço dele. Agora aqui, nós já colocamos 160 horas trabalhadas e nós vamos colocar a porcentagem de lucro que a gente quer receber. Essa porcentagem, vocês podem considerar de 10% a 30%. Dentro dessa margem, vocês podem trabalhar com o valor que vocês quiserem.
11, 12, 13, 15, 20, 25, 28. Não passem muito de 30, porque aí vai ficar uma coisa muito elevada. E aí pode ser que você também vá começar a ir para baixo, porque quem eleva demais o preço, sem ter um diferencial para isso, a Coca-Cola pode cobrar mais caro o refrigerante dela? Pode, gente. Ele é diferente. De todas as colas que tem no mercado, a Coca-Cola é o melhor. Então ela pode. A Copenhagen pode cobrar o preço que ela cobra pelo chocolate? Pode, gente, pode. Pode, porque ela vende muito. Você vai lá na loja, ela está sempre cheia. As pessoas querem comer aquele chocolate maravilhoso da Copenhagen. Então ela pode. Agora, se você tem um casadinho que Minas vende a R$ 12 e você vai cismar de vender o mesmo casadinho a 120, você não pode. Não pode. Esquece porque não é aí. Então, você vai ter que ter uma margem. Se vocês forem trabalhar com os biscoitos diferenciados, com os biscoitos dados no curso, vocês vão poder pôr aqui uma margem maior. Porque vocês estão trabalhando com um produto que não tem no mercado. É um diferencial. É um diferencial a modelagem, é um diferencial o sabor, é um diferencial. E como a pessoa não encontra, você vai ser referência de mercado, porque ela não encontra o sabor, ela não encontra em outro lugar, ela também não vai ter parâmetros de preço. Não dá para ter. Você vai ser a referência. Mas vai com calma. Começa com o mínimo, sente o seu mercado, sente o quanto você está vendendo, sente o quanto as pessoas começam a te elogiar, o quanto as pessoas gostam do seu produto, o quanto as pessoas te procuram, quantas pessoas estão vindo. Você começou a ficar com a sua produção, você não tem mais tempo. Você vende tudo que você faz. Aí é hora de você começar a pensar, aumentar a margem. Porque se você for perder algum cliente, não vai ser uma coisa bombástica. Você vai aumentando aos poucos e dessa forma você vai conseguindo fazer o equilíbrio, tá? Mas inicialmente começa com salário mínimo a 160 horas e vamos colocar aqui 15% de margem de lucro, tá? Este biscoito, quantas horas? Aqui tem um quadradinho, não sei se está dando para vocês verem. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, esse quadradinho que eu tô? É o tempo de preparo da tabela. Isso, gente, quando vocês forem fazer, por que é que eu faço os desafios no curso Profissionalizante Confeitaria? Porque eu quero que as minhas alunas façam as massas, pesem a massa, tenham a noção do tempo, cronometrem o tempo que elas levam para fazer essa massa, porque é só dessa forma que elas vão poder fazer a precificação. Elas precisam primeiro fazer para depois precificar. No chute não dá. Você precisa ter ao seu lado um relógio, você vai começar a separação do mise en place, você aciona o seu relógio, seu cronômetro. Vai, separa o mise en place, põe tudo ali, começa a fazer sua receita, bateu tudo, fez tudo, o produto foi para a geladeira, para o seu cronômetro. Se nessa hora que ele for para a geladeira, você for fazer alguma coisa para a receita, vamos supor, você está fazendo um biscoito, um casadinho gourmet. A massa foi para a geladeira para depois você poder cortar. E você vai fazer o recheio desse casadinho. Então, deixa o cronômetro rodando. Se
A massa foi para a geladeira, ela vai passar 4 horas na geladeira, que nem a do alfajor, né? Ela vai ficar 4 horas na geladeira, nessas 4 horas você vai fazer inúmeras outras coisas para outras receitas para o cronômetro. O forno, se você tem um forno que é uma limitação para você, você tem que levar em consideração o tempo de forno também. Porque se você tem um produto no forno, você não consegue colocar outro. Se você não consegue colocar outro, você precisa daquele tempo daquele forno. Então ele precisa ser contado. Se você tem mais de um forno e fornos vazios e outros fornos que você pode contar na sua cozinha e você agiliza, isso daí vai no automático, você não precisa contar. Mas eu conto, tá? Eu conto esse tempo. Conto o tempo da embalagem. Quando você faz uma receita que você vai fazer pacotinhos de 100 gramas, você vai demorar um tempo para embalar os pacotinhos de 100 gramas. Se você for fazer pacotinhos de 50 gramas, o tempo aumenta. Se você for fazer pacotinhos de biscoitos unitários, o tempo aumenta muito. E isso precisa estar no preço. Este biscoito de baunilha, ele tem a planilha do biscoito de 100 gramas, ele tem a ficha técnica do biscoito de 5 gramas, ele tem a ficha técnica do quilo, porque tudo é tempo. O tempo de preparo, ele é diferente. Para quilo, eu costumo considerar o mesmo preço dos 100 gramas. Por quê? Porque uma forma da gente lucrar com mais um pouquinho com esse biscoito. Mas se você quiser fazer certinho, certinho, você faz a planilha do quilo também, tá? Aí vai ter aquele diferencial para quem quer trabalhar com mais, vendendo em grande quantidade e poder fazer um desconto, é nessa hora. Porque você não vai contar as embalagens. Você vai embalar um tanto só. E isso diminui a produção. Diminuindo o tempo de produção, diminui o preço da hora cobrada e isso dá diferença, tá? Então, vamos colocar aqui o tempo de preparo desses biscoitos são 2 horas. Então, coloquei lá as 2 horas. Ele já calculou para mim. Agora, o que falta eu colocar aqui na planilha para ela fechar com todos os cálculos? Falta eu colocar o rendimento dessa minha receita. Esse rendimento que tem aqui, ele é quantos pacotinhos você vai fazer. Então, vamos dizer, o de baixo é o peso em gramas. Aqui eu vou colocar quanto deu minha receita. Ela dá em torno de 700 gramas. 700 a 800... Opa, mexi no lugar errado. Espera aí, gente. Aqui. Ela dá em torno de 700 gramas. Então, eu vou pôr ali, 700 gramas. Aqui, não, é 800 aqui. Aqui, 800 gramas. Nesse de cima, eu vou colocar o número de pacotes que eu vou fazer. Se eu vou fazer pacotinhos de 100 gramas, eu vou fazer 8 pacotes. Então, eu vou colocar aqui 8, certo? Embalagem. Eu vou cobrar, essa pessoa está comprando um produto numa embalagem especial, ela será cobrada. Se é no saquinho com uma fitinha, essa embalagem entra nos gastos adicionais. Se é um fitilho, se é um sisal desfiado. Se você comprou uma fita personalizada, ela precisa entrar aqui, tá? E aquilo que é muito além e que tem um custo mais alto, precisa entrar aqui. Se é embalagem básica, você coloca 0, tá?
E aí o preço do produto está pronto. Sua ficha está pronta. Você tem a sua precificação pronta. Você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Você pode sair para trabalhar, vender o seu biscoito a 4,25 ou 4,50. Eu venderia a 4,50. Você pode vender o seu biscoito a 4,50, tranquila, que você vai lucrar e que a pessoa, você está fazendo preço justo para a pessoa. Ela está pagando um preço justo. E a hora que ela reclamar do preço, você sabe que ele é justo e você vai passar para ela. Eu fico 2 horas para fazer um biscoito desses. Se você quiser, eu te dou a receita. Gente, este preço, vocês têm que entender que ele é justo. Por quê? Porque vocês entendendo isso, vocês tendo confiança de que isso daqui é o certo, é o correto, e vocês não estão lesando ninguém, vocês vão conseguir passar isso para o seu cliente muito facilmente. É a hora que ele virar para vocês e falar: nossa, tá muito caro. Você vira e fala: infelizmente, tá tudo caro. Você viu como aumentou a manteiga, aumentou não sei o que, aumentou não sei o que lá? Tá tudo difícil. Tá difícil para todo mundo. A embalagem aumentou. Sempre tem alguma coisinha para você falar. Ou esse produto eu trabalho com uma linha de primeira. Ele tem um diferencial. Esse sabor, eu trabalho com isso, tudo dá para ser dito e explicado. Deixa eu ver agora. Aqui embaixo da nossa ficha, aqui nesse lugar, a gente põe uma imagem. Então, vem aqui inserir ilustrações, imagem desse dispositivo, de onde vocês estiverem. Aí ela vai abrir lá a imagem. Vou por aqui. O certo, gente, não. Vamos fazer a coisa certa. O certo aqui é eu pegar o biscoito na forma e colocar a foto do biscoito na forma. Por quê? Porque quem pegar a minha ficha já vai ter noção de qual é o espaçamento que o biscoito tem que ficar na forma. A pessoa vai ter a visão de como funciona o biscoito na forma. O espaço, se ele precisa de muito espaço, se ele não precisa de muito espaço, se ele cresce muito, se ele não cresce muito. Então é importante estar já distribuído a foto da ficha técnica, de preferência sempre na forma, tá? Aí você vem aqui para baixo, você vai ter que colocar o quê? Os utensílios que você vai precisar na receita. Por quê? Porque na hora de você separar o seu mise en place, você vai pegar essa fichinha, vai ler a fichinha e já vai fazer a separação. Se uma pessoa vier trabalhar com você, te ajudar em uma data específica, você precisou de uma ajuda no Natal, na Páscoa, a pessoa nunca trabalhou com isso, com a ficha técnica na mão, ela vai saber tudo. Não vai precisar te incomodar. Ela vai fazer a separação pela ficha. Ela vai pegar os utensílios para deixar lá em cima da bancada. Ela vai, e por isso precisa estar tudo certinho aqui. Se eu preciso de uma colher, se eu preciso de uma espátula, se eu vou pegar a batedeira, qual é o batedor da batedeira. Tudo tem que estar aqui. Se eu vou usar uma panela, se eu não vou usar, quantos potinhos eu vou usar para o mise en place. Se eu vou usar medidor ou não, balança ou não, saco de confeitar, bico de confeitar, tudo isso tem que estar aqui nos utensílios. O que for utilizado nessa receita, vocês vão escrever nessa linha de utensílios. Embaixo, modo de preparo. Aí, gente, é tintim por tintim, passo a passo. Como se você
tivesse ensinando a pessoa a fazer a sua receita. O jeito que eu coloco, vocês podem copiar e colar aqui, porque eu já coloco na minha receita tudo bem explicado. Mas vamos dizer que vocês inventaram, vocês criaram uma coisa dentro da minha receita, ou vocês têm a receita que vocês criaram. Vocês vão explicar passo a passo, desde a separação do mise en place até o último laço do saquinho, como é dado. Se o biscoito vai para a tela, que agora não veio o nome, para grade, se o biscoito vai para grade, qual é a assadeira que você vai usar, tudo tem que estar explicadinho aqui. Aí depois, quando vocês forem imprimir, o que eu aconselho vocês podem até imprimir desse jeito, e depois vocês passam uma tesoura, cortam a ficha e tiram essa linha. Eu deixei essa coluna separada aqui. Todos os valores estão nessa coluna, as contas. Aqui, você só tem o valor de venda, propositadamente. Esse é para ficar. Esse aqui você precisa saber quanto é que você vai cobrar. Então, ele fica aqui. O rendimento da sua receita, o tempo de preparo, tudo isso tem que estar na sua ficha. Esta coluna aqui, funcionário nenhum precisa ver. Nem família, nem amigos, porque você vai vender para eles também. E eles não vão entender isso, tá? Eles não vão entender. Então, vocês tirem essa coluna fora quando vocês forem deixar o negócio na cozinha de vocês. Ou corta com a tesoura, ou quem sabe mexer com o Excel, seleciona e imprime com isso daqui selecionado, tá? Agora eu vou para as dúvidas. Eu acho que eu expliquei tudo. Eu não tenho custo fixo e não trabalho todos os dias. E meu marido não me cobra nada desses gastos, mas quer ajudar com algum valor. Posso tirar um percentual para poder ajudar? Quanto você me sugere? Keila, é o seguinte, isso eu falei aqui ontem para vocês, né? Quando vocês receberem um biscoitinho de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou voltar aqui na lista para falar para vocês uma coisa. Eu não sei se vocês enxergam, mas tá vendo aqui embaixo, ó? Tem custo da receita, gastos adicionais e custo de mão de obra, certo? Esses valores, eles vão cada um para um envelope. Você vai ter o envelope do custo da receita, você vai ter o envelope dos gastos adicionais e você vai ter o envelope da mão de obra. Recebeu um pacotinho de biscoito, você vai separar isso. Eu posso até deixar depois aqui a conta por pacote, para que vocês... É uma coisa que eu posso adicionar na planilha depois para vocês, para que saia o custo por unidade, né? Esse aqui é o custo da receita total. O custo da unidade, gente, o que seria? Dividir pelo número de unidades. Então, é 5,94 dividido por 8, é 17,67 dividido por 8. E aí vocês vão pegar cada pacotinho que vocês venderem a R$ 4,50, vocês vão pegar o dinheirinho e separar dessa forma. Paty, mas isso é demais? Não é demais, gente. Isso é o que uma empresa faz. Isso é o que é para ser feito. Isso é o certo. Aí, dos gastos adicionais, esses gastos adicionais tem o quê? Tem gás, tem luz, tem água, tem detergente, tem receitas que dão errado, testes que você vai fazer e que não sai do jeito que você queria. Tem o produto que você fez, não vendeu e venceu. Tudo isso é desse envelope. Esse envelope, ele é o seu socorro quando você não recebe nada e você tem que fazer para vender. Vamos dizer, mês horroroso, não vendi nada, não fiz nada e agora apareceu uma encomenda para mim.
o envelopinho dos gastos adicionais vai te ajudar nisso. Se você tiver perdas, é ele que te ajuda, tá? Então, essa separação. Keila falou que quer ajudar o marido a pagar as contas. Sim, você pode fazer isso, assim como vocês podem combinar, né? Sendo marido e mulher, eu falo para vocês, vocês acham que vocês estão ganhando muito porque o marido de vocês está pagando tudo. É verdade, não deixa de ser verdade. Mas, gente, se é marido e mulher, ele está pagando a parte dele, você está trabalhando a sua parte, e provavelmente você vai pegar esse dinheiro e vai colocar na conta também, né? A hora que você quiser fazer, que vocês quiserem fazer um final de semana diferente, uma viagem, é você que vai pagar. A hora que vocês quiserem comprar um presente para alguém, você vai ter o seu dinheirinho. Então, é necessário você obrigatoriamente tem que pagar a conta da casa? Não, não é, tá? Por quê? Porque se ele paga e ele não reclama, não é problema. Posso, em algumas fichas, colocar valor de embalagem, em outras, onde usar as mais simples, com valor abaixo de 15 centavos. Posso não colocar o valor da embalagem? Então, quando é menos de 15 centavos, você, vamos dizer, né? Menos de 15 centavos e você vai fazer 8 pacotinhos. Você não precisa cobrar. Agora, se é 15 centavos e você vai fazer 100 pacotes, você precisa cobrar. Por quê? Isso peraí que eu me perdi. Na verdade, isso será cobrado. Você não precisa estipular lá em cima no valor da coisa. Por quê? Porque quando você for fazer 100 pacotes, você vai ter o tempo de preparo desses pacotes e ele já estará sendo cobrado. Então, por isso que eu falo para vocês que saquinho com um sisal ou saquinho com uma fitinha, esse a gente não considera. A gente já deixa como gastos adicionais, deixa nesse lucro da gente, tá? Agora, se você vai fazer, por exemplo, você tem uma caixinha, você vai fazer brigadeiro gourmet e você vende esse brigadeiro gourmet numa caixinha de 4 brigadeiros e além de vender na caixinha, você ainda costuma colocar a casquinha de chocolate. Você faz ele pingado e você faz na casquinha de chocolate. Você tem que cobrar a casquinha de chocolate, você tem que cobrar tudo que você está colocando e inclusive a caixinha vai ter um valor. Essas caixinhas geralmente são uns R$5, né? Então, você vai colocar no valor da embalagem. Isso sim. Agora, essa embalagem baratinha a gente não coloca. Por exemplo, aquela que vem da China, né? A que vem da China, o cento, você acaba pagando 50 centavos. O que eu faço com esses saquinhos que eu pago 50 centavos? Eu coloco 50 centavos. Por quê? Porque ele é uma embalagem diferenciada, que agrega valor ao meu produto, que a pessoa que presenteia com ela tem um valor agregado, então eu cobro por ela. Eu cobro os 50 centavos, tá? O tempo conta desde a separação dos utensílios? Sim, desde a separação. Mas, Paty, e se der valores diferentes nos sabores? Tem que ter uma para cada sabor. É isso que acontece. Quando a gente vai acrescentando produto e que o produto tem um valor diferente,
você tem que ter uma ficha para cada sabor. A não ser que você pode estipular um único sabor para todos? Pode. O meu de oleaginosas, por exemplo, nozes, macadâmia, são caros. A macadâmia é mais cara do que qualquer outra coisa. Quando eu vendo um biscoito de macadâmia, eu não posso considerar o mesmo valor das outras. Eu preciso ter um valor diferenciado para os meus biscoitos de macadâmia. Por causa que o valor da oleaginosa é muito alto. As outras oleaginosas, que elas costumam ficar ali no mesmo custo, eu mantenho todas juntas. Então, o pistache e a macadâmia, que são os dois mais carinhos, eles ocupam uma ficha, um preço. Os outros, eu faço outro preço. A gente precisa saber fazer essa distinção do o quanto aquilo é significativo no preço final. Eu não posso arredondar, para vocês terem uma ideia, o quilo da macadâmia sai em torno de 100. O quilo como é que chama? Castanha de caju sai em torno de 60. R$40 é muita diferença, gente. Então, precisa ter uma ficha para cada produto. Para vocês terem uma ideia, o curso de fichas, de planilhas prontas que eu fiz, o do curso de bolos são 118 planilhas. O do curso profissionalizante de confeitaria são 68 planilhas. Cada cobertura do curso de bolos tem uma planilha. Se o bolo é feito pequeno ou o bolo é feito grande, tem diferença. Então eu fiz uma planilha. Tá tudo feito. Tem alguma diferença? Eu faço. Por quê? Porque a gente precisa ter essa noção. É importante. Se vocês forem fazer o tanto de planilhas que vocês precisam para vender os produtos ensinados no curso profissionalizante de confeitaria, vocês já vão saber que vocês terão que fazer 68 planilhas. Tá? Preencher 68 dessas. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Paty, se eu comprar uma biscoiteira, entra aí na planilha de custo? Não. Na planilha, não. Vai entrar, você vai utilizar o valor, você vai escolher qual é o valor que você vai utilizar. Quando você vai comprar utensílios, vai pagar cursos para você se profissionalizar, tudo isso tem que sair do seu lucro, daquilo que você vai ganhar com a venda dos seus biscoitos. Então, aquela linha de horas trabalhadas é aquele valor que você vai separar no envelopinho para que você possa reinvestir, que é o que a gente chama de capital de giro da empresa. Tudo que você precisar comprar, além, quando você tem pessoas, né, que querem pegar promoções e fazer estoque, que eu hoje em dia não aconselho a fazer isso, mas existe muita gente que faz isso, é com esse valor que você vai tirar. Você pode separar ou os 15% de lucro para que você coloque no envelope para reinvestir na sua empresa, ou você pode escolher separar o salário, que é a mão de obra, para investir na sua empresa. Aí você vê como é que está a sua vida. Se você vai poder tirar pouquinho por mês, porque você quer ver a sua empresa crescer, você vai querer buscar se aperfeiçoar,
para você trabalhar mais rápido, para você ter mais produtos, para você se diferenciar no mercado. Aí você vai abrir mão de fazer muita retirada para poder investir. Você vai comprar a biscoiteira, você vai abrir mão de fazer muita retirada para investir. Mas a biscoiteira não entra na ficha. Eu vendia tudo com o mesmo preço. Então, Cláudia, aí que tá. Aí você provavelmente existe sempre aquelas pessoas que pensam na compensação. Então vamos dizer, se todos os biscoitos eu vou pegar o mais caro, eu vou pegar o de macadâmia e vou cobrar todos os outros o valor da macadâmia. Se eu conseguir fazer a venda nesse preço, tudo bem. Eu vou ter lucro, vou ter mais lucro. Agora, se eu fizer venda da macadâmia no valor da castanha e naquele mês eu vender só macadâmia, eu afundei a minha empresa. Porque a diferença é de R$ 40 no quilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Paty, no caso dos cortadores para uma festa temática, você põe na planilha, Regina, se você, se a cliente vier te pedir uma coisa específica e você falar para ela, olha, eu não tenho esse tipo de cortador. Nesse caso, eu teria, ou você teria que adquirir o cortador para fazer, ou eu teria que investir no cortador. Se eu investir no cortador, fica meio a meio. Eu pago a metade, você paga a metade. Se você investir no cortador, eu faço a sua festa e você leva os cortadores. Dá para entender? Por quê? Porque você ganha cobrando 50%, porque você vai ficar com os cortadores, e a pessoa, ela vai pagar porque você não, se não fosse a festa dela, você não faria esse investimento. Eu vejo dessa forma. Aí, Regina, eu vou te dizer que é muito daquela coisa de sentir o seu cliente, sentir como é que você, qual é o relacionamento, como é que você, mas é que nem quando você faz festas e você vai disponibilizar todas como chama aquilo? Os enfeites. Você também faz contrato. Essas coisas podem ser conversadas sempre com o cliente. Se é algo muito específico, olha, eu nunca recebi um pedido desses, não faço isso, não tenho saída desse tipo de biscoito. Então, o que eu poderia falar para você eu vou precisar te cobrar uma taxa. Ela não precisa saber que ela vai pagar 50%. Você fala, eu vou precisar te cobrar uma taxa porque eu vou ter que adquirir esse produto e eu costumo cobrar uma porcentagem do valor desse produto. Não precisa saber quanto, tá?